Eu sou Gilberto Berguil Martim e tenho 55 anos. Falando um pouco da trajetória de vida, eu costumo dizer que eu sou um pé vermelho típico lá do norte do Paraná, porque eu nasci no interior do estado de São Paulo, nasci em Catanduva, no estado de São Paulo, e quando tinha 7 para 8 anos, nos mudamos para o Paraná. E eu vim, quando nos mudamos para o Paraná, eu fui morar em Jardim Alegre. A família tinha uma propriedade rural, que era do meu avô faleceu, veio meu pai e meu tio, depois veio um outro tio, vieram para Jardim Alegre para tocar essa estrutura que era da família. E aí eu cresci em Jardim Alegre, cresci morando na fazenda, morando no sítio, né? E estudei até a 4ª série do ginásio, que correspondia à 8ª série de hoje. Eu estudei em Jardim Alegre, morava no sítio, todos os dias de manhã andava 3,5 km para ir até a escola em Jardim Alegre. Quando terminou o ginásio, nós nos mudamos para Londrina, porque aí eu queria continuar estudando. Dessa época já eu falava em fazer medicina, queria ser médico, falava em cursar medicina, e aí a alternativa para continuar estudando era ou mudar para Curitiba ou mudar para Londrina. Como a gente era do interior do estado de São Paulo e veio para o norte do Paraná, a vinculação era muito forte com Londrina. Inclusive naquela época em Londrina você tinha muito mais vinculação com o estado de São Paulo do que com Curitiba, né? Tanto que eu vim conhecer Curitiba só quando eu já estava na universidade. E aí nos mudamos para Londrina. Mas desde a época que a gente morava na fazenda, que morava no sítio, em Jardim Alegre, eu tinha uma particularidade, eu gostava bastante de ler, né? Lia muito, eu digo sempre que a minha formação cultural ela começou um pouco pelos gibi, né? Gostava muito de ler gibi, depois começava a ler revistas, e eu morava em Jardim Alegre e a gente comprava o Cruzeiro, comprava Fatos e Fotos, comprava, assim, eu lembro que eu lia bastante, né? Comprava revistas e tal. E acho que isso é que foi criando, talvez, o princípio do processo de formação de consciência da gente. Eu acho que pesou também a formação, a parte humanista da formação, pesou muito a formação que minha mãe, principalmente, dava em relação à questão religiosa, né? Minha mãe era uma mulher muito católica e fazia a gente ir na missa, e fazia a gente ler a Bíblia, e fazia a gente fazer o catecismo e aprender e tal. Acho que isso acabou fazendo parte também do processo de dar uma visão, sei lá, humanista para as coisas. Quando eu vim para Londrina, eu fui fazer o colegial no Colégio Marcelino Champagnat e nessa época não tinha muito tempo para muita coisa, porque eu estudava e trabalhava os 2 primeiros anos do colegial. Mas tinha uma outra coisa que eu gostava de fazer muito, que era ir no cinema. Então eu trabalhava num hotel como carregador de mala e eu pegava às vezes o intervalo do hotel entre o primeiro turno que eu trabalhava e o segundo turno e dava um jeito de ir para o cinema. Então eu gostava muito de cinema. Então essas coisas todas foram, de uma certa forma, acho que fazendo a cabeça da gente. Quando eu estava no segundo colegial, eu já tinha mania de escrever, gostava de escrever poesia, gostava de escrever pequenos contos, né? E quando foi para mim decidir fazer o terceiro colegial, e aí naquela época o usual era, a gente fazia até o segundo colegial num colégio público, que no caso era o Marcelino Champagnat, e para fazer o vestibular, fazer a preparação para o vestibular, você fazia o terceiro colegial num colégio particular que tinha cursinho. E aí havia 2 colégios fortes em Londrina, o Universitário e o Colégio Canadá. E a decisão era muito difícil, porque os 2 colégios eram os que mais aprovavam no vestibular. E a decisão, o que pesou na minha decisão para ir fazer o colégio universitário, foi que o colégio universitário, na sua propaganda um dia que vieram entregar lá quando a gente estava no segundo ano, lá no Champagnat, ele dizia que ele tinha como atividade paralela, complementar, um curso de jornalismo estudantil, em que a gente
fazia esse curso todos os sábados à tarde, tinha reuniões desse curso, e que o produto desse curso era a gente escrever o jornal do colégio, que chamava Jornal Ensaio. E foi a existência desse curso de jornalismo estudantil que me fez optar para ir para o colégio universitário. E aí eu fui fazer o colégio universitário, e não é propaganda para o colégio que ele... Né, mas todo sábado tinha a tal da aula do curso de jornalismo. E o cara que vinha dar essas aulas para a gente era um jornalista fudido de Londrina, né? Era um cara, era o Carlos Versosa, que hoje está na Bahia. O Carlos Versosa hoje trabalha com publicidade, é um cara bastante criativo e tal, mas o Versosa é que vinha dar esse treinamento, esse curso de jornalismo estudantil para a gente. E aí foi que começou a abrir a cabeça. No terceiro colegial, eu estava, na verdade, fui para lá para me preparar para o vestibular de medicina. Eu passei o primeiro semestre todo tendo como prioridade para mim fazer o tal do jornal ensaio. A gente se reunia todo sábado, a gente discutia o que era um jornal, como é que fazia, como é que escrevia. E aí nós produzimos pelo menos 2 jornais que eu me lembro, né? E aí a produção do jornal era a gente discutia a pauta do jornal, os assuntos, os temas do jornal, dividia, cada um pegava a sua matéria, escrevia, discutia coletivamente e tal. E nesse processo eu tive a oportunidade então de ter contato naquela época com os jornais, os chamados jornais alternativos. Naquela época era a época do Pasquim, era a época do Opinião, estava começando o jornal Movimento, era a época do Extra, do Ex, que eram jornais alternativos, que eram jornais críticos, jornais políticos, jornais muito criativos, né? Pasquim era o grande referencial. E foi nesse período que eu descobri que havia, na universidade, havia um negócio que chamava DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes, e que o DCE tinha um jornal que chamava Poeira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí, como parte das atividades fazer o nosso jornal do segundo grau, lá o Jornal Ensaio, uma das atividades, um dia foi visitar o DCE, fazer uma reunião com o presidente do DCE, que na época era o Tadeu Filismino, que era o presidente do DCE, para explicar como é que era o DCE, como é que era o Poeira. Ele mostrou o Poeira, como é que fazia, E aí eu já tinha como projeto, não, eu quero fazer vestibular no final do ano, eu quero passar no vestibular e quero participar do DCE e quero ir fazer o Poeira, porque, puta, esse negócio do Poeira é muito bacana, os caras discutem, olha que legal e tal. Então, foi assim que, foi mais ou menos nesse processo que eu comecei a militar. Quando chegou no meio do ano, eu bateu uma dúvida, né? Vou fazer medicina ou vou fazer jornalismo? Eu queria fazer medicina desde criança, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer assim, eu paro tudo agora, vou estudar e aí eu faço vestibular. Se eu passar em medicina, eu faço medicina. Se eu não passar, no meio do ano eu faço jornalismo e aí eu vou fazer jornalismo. Queria como um critério de decisão isso. Desse trabalho do Jornal Ensaio, só registrar o fato de que o Jornal Ensaio naquele ano ganhou um prêmio da Parker Pen como o melhor jornal estudantil secundarista, o Poeira ganhou como o melhor jornal estudantil universitário. É um prêmio da Parker Pen que havia naquela época. Então. E uma matéria que eu fiz, eu e um outro colega que fizemos, essa matéria foi considerada a segunda melhor matéria nacional. E nós ganhamos lá um prêmio e tal, de segunda melhor matéria nacional. E aí esse troço me estimulou pra caramba, né? Aí parei tudo e fiquei estudando, porque o vestibular de medicina era ferrado, tinha que passar e tal, eu consegui passar no vestibular. E essa época também estava em Londrina, foi a época que Londrina teve, Paulo Pimentel implantou em Londrina o jornal Panorama, que foi um troço revolucionário que aconteceu em Londrina. Vieram assim, Hamilton Pequeno, sei lá, não lembro o nome dos caras, mas tudo, o João Antônio, aquele escritor, né? Então, esses caras todos faziam parte do corpo de redação, eram os jornalistas mais revolucionários, o pessoal que tinha feito a revista Realidade, o pessoal que tinha feito tudo que havia de inovador no jornalismo no Brasil. Tinha muita gente que estava lá no Jornal Panorama, e era um puta de um jornal. Então eu falava, bom, eu vou fazer o vestibular no final do ano. Se eu passar em medicina, eu vou cursar medicina. Se eu não passar em medicina, eu vou me apresentar lá no Panorama, vou ser foca do Jornal Panorama, que aí eu vou me preparar para ser jornalista. E passei no vestibular. E eu era calouro ainda, de cabeça rapada, né? Acho que na segunda semana,
um sábado à tarde, catei um amigo que era um amigo meu desde o primeiro colegial, e passamos junto no vestibular, foi um grande amigo meu, faleceu agora o ano passado. E eu falei, vamos lá no DCE. Aí nós fomos no DCE e aparecemos no sábado à tarde, porque o Poeira, o pessoal se reunia de sábado à tarde para fazer o jornal lá no DCE. Aí, vamos para o DCE, vamos para o DCE, vamos lá, vamos fazer o Poeira. E aí nos apresentamos no DCE para que nós queríamos participar do Poeira, né? E foi aí que eu comecei a militar. O Poeira, bom, o que era o Poeira? Primeiro, o Poeira era um grupo político dentro do DCE, era um grupo, né, de estudantes que militavam no movimento estudantil lá em Londrina. Alguns desses militantes, como Marcelo Oical, a Líria, irmã dele, como a Célia Regina de Souza, como o Tadeu Filismino, que era mais recente, esse pessoal, algumas das pessoas vinham do movimento de 68, tinham sido secundaristas do movimento de 68, tinham militado já na política de esquerda, tinham participado de partidos de esquerda e tal, e estavam, e depois de 68 ficaram meio na moita, e era o pessoal que começou, de uma certa forma, a reorganizar o movimento estudantil em Londrina. Então, você tinha esse pessoal e tinha bastante gente nova que estava chegando, e é uma coisa interessante, havia um grupo muito grande de estudantes que era do curso de medicina, né? E o Marco Fabiani, o Menoli, o Dias, né? Que eram pessoas que eram do curso de medicina e que militavam lá no Poeira. Bom, então comecei a participar do Poeira. Outra informação em relação ao DCE de Londrina. O DCE de Londrina, o Tadeu foi o Márcio Almeida, foi o Nilo Dequeche, foi o Paulo Silva, não, foi o Nilson Monteiro, Paulo Silva, Nilson Monteiro e o Tadeu Filismino. Então, ele era o 5º presidente do DCE, então era o 5º ano de existência do DCE. Quando o DCE nasceu com a UEL, quando nasceu a UEL. A UEL nasceu sob uma ótica progressista. O primeiro reitor da UEL, o Ascencio Garcia Lopes, era um médico, professor do curso de medicina, e era um cara progressista. O curso de medicina da UEL tinha a característica de que tinha vindo o pessoal da USP, o pessoal de São Paulo, e muitos deles tinham militância em partidos de esquerda, e alguns tinham vinculação com o Partidão, mesmo naquela época, né? O Nelson Rodrigues dos Santos, Nelson, que é uma figura fantástica, um dos caras que tem uma participação importante na criação do SUS e tal, mas aí é uma outra história que depois eu falo. Então, a UEL nasceu sob a égide de um pessoal progressista. O primeiro reitor foi um reitor progressista, que fez uma universidade aberta, fez uma universidade com ares democráticos, apesar de ser o período mais duro da ditadura, que era a época do Médici, né? E criou o DCE, né? E criou o DCE e os diretórios acadêmicos setoriais, e pôs no Conselho Universitário a participação do estudante, E aí o primeiro presidente do DCE foi o Márcio Almeida, que naquela época tinha ligação com o Partidão. O Márcio é até hoje, foi um grande militante da área da saúde, né? Foi secretário municipal de saúde de Londrina, chegou a ser deputado estadual, hoje milita na Rede Unida, alguns movimentos que discutem a questão da saúde, a questão da formação da educação. Então, tínhamos lá, foi o primeiro presidente do DCE. A eleição seguinte, quem ganhou foi um candidato da direita, da Arena Jovem, o Nilo Dequeche, que é uma figura, é um democrata talvez hoje, mas o Nilo era, de uma certa forma, naquele momento, o embate entre direita e esquerda, o Nilo foi uma figura da direita. Na terceira eleição foi quando o Poeira já se organizou. O Poeira se organizou fora do DCE, enquanto jornal, esse grupo que veio lá de reminiscentes de 1968, se organizaram fora do DCE, criaram o jornal Poeira, certo? E, através do jornal Poeira, disputaram a eleição e ganharam a eleição seguinte, que aí foi quando o Paulo Silva, que hoje é um advogado, que hoje é um empresário, é empreiteiro e tal, trabalha na iniciativa privada. Mas o Paulo foi o primeiro presidente do Poeira, no DCE. Na sequência foi o Nilson Monteiro, que é o escritor, poeta, muito conhecido aqui em Curitiba, muito conhecido no Paraná inteiro. O Nilson foi o segundo presidente do Poeira. E aí eu vou abrir um parênteses para contar uma história, que até estava falando com o Narciso agora há pouco, uma história da posse do Nilson. Quando isso, eu estou falando de 75,
em 75, um pouco antes da posse do Nilson, o professor Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelson, era o diretor do Centro de Ciências da Saúde, e o Nelson era um cara que tinha uma ligação, era um dos dirigentes do Partidão. E o Nelson foi preso naquela Operação Marumbi. E aí, o Nelson foi preso e na posse o Nilson foi uma coisa que o pessoal, eu não estava na universidade ainda, o pessoal discutiu muito e tal, e que o Nilson fez um discurso em que ele denunciou no discurso a prisão do Nelson. E que depois, anos depois, a gente descobriu o seguinte, que aquele discurso foi uma coisa que impediu com que os caras batessem, torturassem o Nelson dentro da prisão. Porque falavam que os estudantes comunistas tinham denunciado aquele comunista e que se acontecesse alguma coisa ia dar problema e tal, e não tocaram nele. Que só isso já é uma coisa fantástica. Bom, eu entrei na universidade em 76. Quando eu entrei, o presidente era o Tadeu. Aí volto para aquilo que eu estava falando inicialmente, que foi quando eu comecei a minha militância dentro do DCE. Então comecei participando era calouro, de cabeça rapada ainda, calor de medicina, feliz da vida, não sei o quê. Começamos a participar do DCE. E aí começamos a participar do Poeira dentro do DCE. A participação era assim, todo sábado à tarde tínhamos reunião do Poeira. Era a reunião do Poeira, o que era a reunião do Poeira? Era a reunião em que nós fazíamos o jornal Poeira. Como é que eram essas reuniões? Digamos, a primeira reunião a gente discutia quais assuntos nós íamos colocar naquela edição do Poeira. Não, discutíamos, selecionávamos os assuntos, dávamos a pauta desse assunto, aí a gente pegava tema por tema, discutia, né, cada uma das matérias, como é que devia ser, enfim, pautava a matéria. E aí a gente escolhia, elegia, ou alguém se indicava, escolhia quem que ia escrever aquela matéria, ou um ou dois, quem que ia escrever aquela matéria. Então, naquele sábado, nós chegávamos até esse ponto. Aí, durante a semana, quem pegou para escrever a matéria ia lá, escrevia, levantava e tal. E no sábado seguinte, a gente sentava e cada um lia a sua matéria para o coletivo. Nós chamávamos de Conselho Editorial do Poeira. Então, era uma reunião que juntava 20, 30 estudantes toda tarde, né? E aí lia para o coletivo. Então, discutia, aí todo mundo dava palpite, dizia, pá. E eu lembro assim, que teve editorial do Poeira que a gente ficou às vezes a tarde inteira discutindo, porque se ia colocar a palavra governo militar ou não, se ia colocar fazer determinadas afirmações, porque havia uma preocupação muito grande, uma característica muito forte do Poeira naquela época, como esse pessoal tinha passado pela repressão de 68, tinha passado pelo período do Médici. Essa época já era o começo do Geisel, e tinha passado por um período de repressão muito dura. Então havia uma preocupação muito grande de que a gente não precipitasse para não criar nenhum enfrentamento com a ditadura que nós não tivéssemos condições de dar conta, né? Bom, e um detalhe, né? Eu fui descobrir depois, né? Esse grupo do Poeira, o que liderava o grupo do Poeira, né? As pessoas que lideravam, éramos base do PCdoB nessa época, né? E ligado ao grupo do Pomar, que era o grupo de São Paulo, do PCdoB, ligado ao grupo do pessoal de São Paulo. Bom, isso coisas que eu descobri depois. Nessa época era a época da militância, e a gente então fazia o jornal, né? Fazia a pauta, escrevia, discutia, e até um determinado período a gente imprimia o jornal fora. Olha, a gente fazia todo o processo de produção do jornal. A gente discutia, escrevia, aí tinha 2 ou 3 nossos que sabiam fazer a diagramação do jornal. Então, diagramava o jornal, montava, e aí a gente sentava na máquina elétrica e digitava as tirinhas que iam ser coladas no jornal, digitava na máquina elétrica, com os diferentes tipos, não tinha computador, era a grande modernidade que nós conseguíamos ter naquela época, que o DCE já tinha uma máquina elétrica com os tipos diferentes para poder fazer as tirinhas que seriam coladas às colunas do jornal. Aí, as manchetes do jornal, a gente fazia, como é que chamava aquele negócio? Aquele plásticozinho que vinha, as letrinhas que você passava? Decadrai, fazia com decadrai, certo? Letra por letra você escrevia as manchetes. E a gente ilustrava, e era um jornal muito leve, muito ilustrado, muito bacana e tal, e a gente ilustrava, a nossa ilustração é a seguinte, a gente ia recortando tudo que a gente via de cartoon que saía nos jornais, tinha uma caixa de cartoon, a gente catava aquilo lá, ia escolhendo conforme a matéria, o que cabia na matéria e ilustrava, né? E fazia as ilustrações. Aí o César Corratos era meio metido a desenhar, de vez em quando ele fazia uns desenhos e tal, e a gente ilustrava o jornal desse jeito, certo? Uma ou outra fotografia, mas muita charge, muita ilustração. Ficava um jornal bastante leve.
E o jornal tinha uma aceitação fantástica. Aí assim, aí a gente juntava tudo isso, montava as páginas, colava tal, aí pegava aquelas páginas, ia na gráfica. Inicialmente nós rodávamos na Folha de Londrina, aí a Folha começou a receber pressão do governo Ney Braga, na época era o governo Ney Braga, para não imprimir mais o jornal. Aí nós chegamos a imprimir uma época no Panorama, depois o Panorama não subsistiu e fechou o jornal. Nós chegamos a imprimir em Maringá, chegamos a imprimir, acho que em Paranavaí, aí foi fechando. Aonde a gente ia imprimindo o jornal, o governo ia atrás, ia fazendo pressão em cima dos caras. E a gente produzia o jornal com publicidade que a gente vendia na cidade, livraria, tinha a livraria Arles, como é que era o nome dele, o seu Arles lá, que ele que era um dos amantes da democracia, que nem que não fosse para, mas ele ajudava a gente e fazia propaganda. Aí esses anunciantes começaram a receber pressão do governo para não fazer mais anúncio no jornal e tal. Chegou a um ponto que nós não tínhamos mais como imprimir o jornal. Eu estou indo e voltando com algumas histórias, mas mais para fechar determinadas características da história. Então chegou um ponto que nós não conseguimos mais imprimir o jornal. Então, eu comecei a história em 76, isso que eu estou falando agora já era de 77, acho, ou 78, que nós não conseguimos mais imprimir o jornal. E aí nós decidimos o seguinte, nós vamos comprar uma impressora e vamos montar uma mini gráfica aqui no DCE e nós vamos imprimir o jornal. Bom, isso, aí faz um break, abre um parênteses para contar o seguinte. A gente fazia, o DCE fazia, como atividade de recepção dos calouros, fazia semana de atualidades, certo? Porra, semana de atualidades nós trazíamos Muniz Bandeira, nós trouxemos, quem mais ali, jornalista, o Raimundo Pereira, do Jornal Movimento, trouxe o Teotônio Vilela para vir falar de partidos, que ele era da Arena, mas ele era um cara, era um cara que defendia a democracia, o Alencar Furtado. Aí a gente trazia shows a primeira vez que eu vi o João Bosco foi no show da Semana de Atualidades, que nós trouxemos. Tem uma história bacaninha dessa vinda do João Bosco, se der tempo depois eu conto. Mas aí João Bosco estava começando. O João Bosco chegou no DCE, essa história bacaninha, chegou no DCE num sábado à tarde, de táxi, certo? O show era no sábado à noite, nós achávamos que ele ia chegar mais tarde, eu não sei qual era a confusão que deu lá de horário. Chegou com o violão nas costas, bateu na porta, a gente fazendo a reunião do Poeira, falou, escuta, aqui é o DCE, vocês estão fazendo aí um negócio, a semana de atualidades, vocês estão organizando o show que tem hoje à noite? Somos nós, sim, por quê? O que é? Um cara barbudinho, putz, esse cara é da repressão, tá vindo encher o saco. Esse troço que ele tem, será que é uma metralhadora que ele tem nas costas, uma bazuca? O que esse cara tem nas costas? Aí era o João Bosco, não, eu sou o João Bosco. Aí foi desse jeito que o João Bosco veio. O Chico Buarque, isso não estava, veio em 75, veio fazer um show em Londrina, promovido pelo DCE, jogou futebol de salão, o pessoal era tarado por jogar futebol, aí tinha o Tadeu, o Pepa, não sei quem, que era os tarados por bola lá também, foram jogar o futebol, tinha foto, né, ele jogando futebol de salão, veio fazer um show lá no, como é que chamava aquele, no Filadélfia, né, lá no Anfiteatro Filadélfia, que era uma quadra, que o Chico Buarque fez show desse jeito, um show que devia ter umas 500 pessoas, talvez, certo? Lá promovido pelo DCE, João Bosco, promovido pelo DCE, Milton Nascimento, promovido pelo DCE, Elis Regina, promovido pelo DCE, sabe? O Gonzaguinha, promovido pelo DCE. Né? A primeira vez que veio se apresentar em Londrina e que eu ouvi falar do Grupo Tarancon, certo? Semana de Atualidades. Então a gente fazia isso como atividade de recepção dos calouros, né? E fazia discussão. Aí tinha o teatro, tinha o grupo do Roldão lá, como é que chamava? O Grupo Meta. Meta era Movimento Estudantil de Teatro Amador, certo? O Roldão era o Roldão, o Apolo, certo? Eram os caras que eram... O Roldão é jornalista do Jornal Estado de São Paulo hoje, está lá no Estadão faz tempo, né? Mas eram os caras que faziam teatro universitário e que era um movimento forte. Londrina, tanto que desse movimento deles, e mais tinha o grupo da Anitta Jacon e tal, foi daí que nasceu o Filo, que é o Festival Internacional de Teatro de Londrina, que virou, agora deu uma diminuída, mas teve época que era o principal evento, um dos principais eventos culturais do Paraná que acontecia, né? E aí na semana eu entrei calouro, eu vi o João Bosco, eu vi o Muniz Bandeira fazer a palestra, eu vi o não sei quem, eu vi o show do Meta contra Tiradentes, que era a peça do Arena contra Tiradentes, né? Que era aquelas peças que o grupo de teatro Arena fazia.
Mas aí fazia lá em Londrina, quem fez era o pessoal do Grupo Meta. Então, estou contando tudo isso para dizer o seguinte: a partir de 77, nós falamos, bom, não temos mais aonde imprimir, nós não vamos conseguir imprimir o jornal, porque a repressão fechou o cerco, nós não estamos conseguindo mais gráfica para imprimir o jornal, nós vamos comprar a nossa Multilite. Então vamos começar a fazer, através da Semana de Atualidades dos nossos movimentos, nós vamos fazer eventos, promoções, eventos e tal, para a gente arrecadar fundos para comprar a máquina. E foi a época que veio vários desses artistas que eu falei, tiveram várias atividades e tal, e que a gente conseguiu comprar uma Multilite 850, sei lá, era uma puta de uma máquina, né? E aí a gente comprou a máquina, instalou numa das salas do DCE, dos fundos do DCE, e aí nós pegamos 3 companheiros nossos, era o Ruba, o Roldão e a Maria Alice. 3 companheiros foram fazer um curso para aprender, eles viraram os gráficos nossos, só eles que podiam mexer na máquina, porque senão ia quebrar a máquina e tal. Então esses companheiros é que rodavam o Poeira quando ficavam. Então aí nós passamos a fazer o processo todo do jornal, certo? Então a gente ficava pronto o jornal, colava, ia lá, fazia, como é que chamava lá, que queimava a chapa lá, não sei como é que chama isso, fazia esse troço, fazia fotolitagem, depois queimava a chapa e tal, trazia a chapa, certo? Punha na máquina, geralmente isso era no final do dia, e esse companheiro começava a rodar o jornal à noite. Aí como é que nós fazíamos? Nós fazíamos grupos, íamos nos revezando, porque você tem que rodar o jornal, certo? Mas aí você tem que cortar o papel. Aí você tem que bater o papel para colocar na máquina. E a gente ficava num grupão, e ouvindo dele Chico Buarque, dele Gonzaguinha, dele não sei o que no toca-disco, lá furava aqueles vinil nossos, e a gente à noite trabalhava a noite inteira, rodando o jornal. Geralmente vazava à noite rodando o jornal, a hora que dava lá para umas 6, 7 horas, nós já tínhamos uma quantidade pronta de jornal para fazer a coisa mais deliciosa, que era botar o jornal na Kombi do DCE e ir para a entrada do campus para entregar o Poeira para o pessoal. Pá, ó o Poeirinho, dá um Poeirinho, ô Poeira, dá um Poeira, tal, tal. O jornal, a moçada catava o jornal, lia de cabo a rabo. O jornal nós falávamos contra o 477, tinha 169, que era um decreto da universidade, que era a cópia do 477, que proibia que os estudantes, mais de 3 estudantes juntos, era reunião, não podia ter. Na linha da repressão, a universidade criou uma polícia interna que nós apelidamos de SWAT, e a gente falando disso, a gente falando, fazendo a campanha contra, porque a UEL era uma universidade pública, estadual, mas era uma fundação, e nós pagávamos mensalidade, e era uma mensalidade até salgada, e a gente pagava a mensalidade. Então falando contra a mensalidade, contra o ensino pago. Nós fizemos, nessa época, um movimento fudido, que foi o movimento do passe escolar universitário. O passe que o Universitário de Londrina usa até hoje foi uma conquista dessa época. Nós fizemos abaixo-assinado, fizemos um movimento. O Zé Richa, que depois foi governador, era o prefeito de Londrina. Fomos com aquela pilha de abaixo-assinado entregar para o Zé Richa na prefeitura. Fomos na Câmara de Vereadores depois para pressionar os vereadores para aprovar a lei e tal. Conseguimos a aprovação da lei e criamos o passe universitário, né? Então isso tudo a gente ia escrevendo no jornal, e a gente falava de democracia, ia sempre de uma forma muito sutil, mas defendia as bandeiras pelas liberdades democráticas, falava da ditadura. Então a gente ia fazendo um processo de conscientização muito grande da estudantada, e a gente tinha reconhecimento, a gente tinha liderança, certo? Ia para as eleições do DCE, a única vez que a direita ganhou foi a segunda eleição. E é uma direita, pô, o Nilo de Queixa, caramba, é um cara até progressista da cidade, né? Era uma direita, não era uma direita sacana. Mas aí nós enfrentamos depois, ao longo do tempo, uma direita muito sacana que era articulada pela reitoria, porque aí mudou a reitoria. Aí passou a ser reitor, né, o Oscar Alves, que era genro do Ney Braga. E aí o Oscar virou o nosso inimigo público número 1, e talvez nós viramos o inimigo público número 1 dele, né? E aí eu estava falando de distribuir o Poeira, da representatividade que a gente tinha. As eleições do DCE, a gente ganhava as eleições assim, por 72%, sabe? Quando a eleição era muito ruim, a gente fazia 65%, 67%, era mais de 70% dos votos. E a gente era uma grande frente progressista de esquerda, que tinha um núcleo que liderava, que era esse pessoal que era oriundo do PCdoB, que era oriundo de 68,
mas era uma frente muito grande, muito ampla. A gente tinha estudantada, todo estudante progressista, todo estudante mais bacana, não sei o que, estava todo mundo junto com a gente lá. Então era um grupo muito forte, né? E a gente, eu acho que esse movimento todo que a gente fez, ele de uma certa forma ajudou a dar um pouco aquela cor vermelha de Londrina, do ponto de vista da política, né? Foi assim, ajudou a fazer Londrina ser uma cidade de esquerda, como ficou bastante conhecida na política do Estado, né? Bom, dessa época, que é que eu estava passando aqui, me passou pela cabeça aqui que eu tô, mas enfim, então esse era a articulação, né? E o movimento então ele se articulava em torno disso. Aí já em 77 ou 78, nós já começamos a fazer a discussão, da reorganização da UNE, foi quando começou, então teve o terceiro N, o terceiro Encontro Nacional de Estudantes, que foi em Belo Horizonte, que teve repressão, teve pauleira. Aí o quarto N, que foi em São Paulo, que teve repressão, teve pauleira, e o quarto N aprovou a criação da UNE, e aí nós já entramos no processo de reconstrução da UNE, que depois eu já comento isso. Mas antes, nós tivemos, nesse intervalo, alguns fatos assim fantásticos. O primeiro deles, nessa linha dos debates, nós um dia fizemos uma programação, marcamos um debate sobre o Constituinte em 1977. Pô, em 1977, você falar de Constituinte, o Geisel acho que tinha acabado de fechar o Congresso reaberto e tal, e a gente falando de Constituinte. Marcamos um debate sobre o Constituinte. Nós trouxemos um jornalista do jornal Movimento, um professor não sei da onde, e o como é que chama ele? Aleomar Baleiro, que era um velhinho da antiga UDN, da banda da UDN, que tinha sido ministro do Supremo, e que estava aposentado como ministro do Supremo, mas tinha dado algumas entrevistas na imprensa, estava falando da Constituinte, falando da democracia e tal, e a gente sempre fazia isso, né? A gente trazia o pessoal bem posicionado ideologicamente e sempre põe uma tintura. Uma hora foi o Teotônio Vilela, nessa foi o Aleomar Baleiro, né? A tintura de alguém mais do regime, né? mas que tinha posição que era favorável àquilo que a gente acreditava. Aí trouxemos o Aleomar Baleiro. Rapaz, o nosso debate, e fizemos um debate, a gente escrevia nas bobinas, naqueles pedaços de bobina de papel, né, de bobina de jornal, e forramos essa universidade, e era o esquema de sala de aula, vamos fazer sala de aula, passava sala por sala, convidando o pessoal e tal. Quando era umas 6 horas da tarde, a gente estava dentro do DCE, fazendo os últimos preparativos, tinha um grupo lá de umas, sei lá, 10 pessoas, lá da turma nossa de dentro do DCE, fazendo os preparativos e tal. Rapaz, a hora que a gente viu, fechou de polícia. A polícia veio, cercou umas 3 quadras, assim, o teatro, naquela época o teatro universitário era o Teatro Filadélfia, era um teatro menor. O teatro universitário fica numa avenida. Um pouco mais para frente tem um colégio, tinha esse Colégio do Canadá, que era um colégio de segundo grau, e cursinho, né, que é a moçada que fazia o vestibular, e ali passava ônibus e tal. A polícia cercou tudo, suspendeu a aula do colégio, cercou o teatro universitário, funcionava o César, tinha aulas, né, tal, suspendeu a aula ali na frente, cercou por trás do DCE e tal, veio e prendeu nós dentro do DCE, nós ficamos presos dentro do DCE, certo? E os caras cercaram tudo, rapaz, cercaram e proibiram o nosso debate da Constituinte, né? Aí o Tadeu, que era o presidente do DCE, foi pegar o Aleomar Baleiro no hotel. Falou, olha, não vai ter debate, porque a polícia cercou. O velhinho falou, o quê? Nem na ditadura Vargas eles me impediram de falar. Não é agora que esses militares que vão me impedir de falar, certo? Eu vou falar, eu vou para lá. Aí o velhinho, olha aqui, ó, a arma que eu tenho é essa Constituinte, ainda é a Constituinte escrita por eles. Essa aqui é a arma que eu tenho, a arma subversiva que eu tenho. Aí ele deu o maior show na frente do hotel onde ele estava, aí imprensa, tal. Né? E aí o velhinho tentou e não conseguiu chegar, a polícia não deixou ele chegar. Esse velhinho ficou puto da cara, ele fez discurso, O resultado, o debate que não teve uma repercussão nacional.
Saiu, acho que na Folha de São Paulo, Estadão, saiu no Jornal Movimento depois, saiu, pá, deu uma repercussão. Quer dizer, os caras prestaram para a gente um trabalho maior que se nós tivesse deixado a gente fazer o debate, né? E aí, então a palavra constituinte foi muito mais debatida do que... Aí teve esse episódio, né? Aí foi o processo, depois entramos no processo de reconstrução da UNE, que começou com a realização do 3º N, do 4º N, e o DCE de Londrina participando, e aí o DCE de Londrina já tinha um certo protagonismo nacional, né? E foi criada a Comissão ProUni, e aí o DCE de Londrina fez parte da Comissão ProUni e eu participei de várias reuniões da Comissão ProUni, inclusive das primeiras reuniões, né? O que começou a irritar os caras mais foi que a gente começou a mudar a característica do poeira e começou a ficar mais incisivo, né? E teve aquela edição da fábula do Álvares Oscar, porque o reitor era Oscar Alves, e foi um troço fantástico. Juntou lá a Celinha, que escrevia muito bem, e uma companheira nossa que era de teatro, que sabia fazer uns troços, aí inventaram uma fábula para fazer uma série de denúncias sobre os chunchos que tinha dentro da universidade e tal. E esse poeira... Assim, nós fizemos a primeira edição, acabou, ele andava de mão em mão, todo mundo queria o poeira da fábula do Álvares Oscar. Foi isso que depois teve como desdobramento que os caras resolveram invadir e tomar a sede do DCE e tomar a máquina. Mas antes disso teve esse processo da UNE. Então, 3º N, 4º N, Comissão ProUni. As primeiras reuniões, a primeira reunião da Comissão ProUni foi em Salvador. Só contar isso rapidinho como folclore um pouco. Foi um barato, né? Porque então era assim, a gente ia para a reunião. Então nós fomos em 2 para a reunião. A gente discutia as teses no DCE, definia qual era a posição que nós íamos defender, as teses que nós íamos defender na reunião, tinha que guardar bem as teses, não podia escrever nada, levar nada escrito, não levava agenda, não levava nada, certo? E a gente decorava um número de telefone, que quando chegava numa determinada altura da viagem, nós tínhamos que ligar para aquele telefone. Eu falava qualquer coisa lá, a mãe está bem, não sei o que, manda um abraço, não sei o que e tal, né? Que era para quem recebia o telefone saber que não tinha sido preso, que o ônibus tal. E quando chegava em Salvador, para a reunião, então era o seguinte, você descia do ônibus, ia ter lá um cidadão, vai estar lá uma pessoa vestida assim, assim, assim. Se ela tiver com a revista Manchete aberta, vocês compram a passagem de volta e vão embora porque a reunião caiu. Se ele tiver com o jornal Opinião aberto, vocês podem ir em frente porque a reunião não caiu, certo? E aí a gente ia com o endereço decorado e tal, ia para a reunião. E era assim, né? Que fazia, era quase clandestina. Já não era mais a época da clandestinidade, não era um movimento clandestino, mas a gente tomava uma série de precauções. Bom, aí isso foi já 77, né? 77, 78. Acho que aí foi, acho que em 78, que a universidade resolveu fechar o DCE, certo? Ela ia tomar o DCE e fechar, nós tínhamos o DCE e tinha o diretório acadêmico do Centro de Ciências da Saúde, que ficava no centro da cidade, que era muito estratégico também, e era um dos nossos pontos de reuniões, de encontro e tal. Então resolveram fechar as entidades estudantis. No DCE, eles chegaram no final de tarde, não, era meio da tarde, e tinha acho que 1 ou 2 pessoas entraram com a polícia interna da universidade, fecharam o DCE, quebraram a parede e arrancaram a nossa máquina. E levaram a máquina para o campus, né? Aquilo de uma violência, de uma truculência, os caras quebraram a parede do DCE e arrancaram a máquina, botaram no caminhão e levaram para o campus. Foram para a sede da ACCS, que era o Diretório da Saúde, que era no centro da cidade, né? Para também tomar a sede e fechar a sede. Lá nós tínhamos o nosso mimeógrafo, nós tínhamos uma estrutura também lá, né? Só que a hora que eles entraram no DCE, os componentes que estavam no DCE avisaram, ligaram, deve ter ligado, não sei para onde, porque acho que ligou na casa de alguém, porque naquela época só tinha telefone fixo, né? Ligaram avisando e alguém avisou. Aí avisou o pessoal que estava no campus, e aí nós fizemos uma mobilização no campus e viemos numa turma, fomos para o da CCS, enquanto eles estavam tirando a nossa, que lá não tinha mais o que fazer, já tinha arrancado a máquina e tal. A hora que eles chegaram, nós já estávamos nos 50, sei lá, 40, 50 estudantes no Diretório da Saúde. Aí a gente fechou,
Então era assim, né? Veio o pessoal da polícia, eles pararam o caminhãozinho da universidade, iam lá, eles tiravam mesa, cadeira, não sei o que, punham em cima do caminhão. Enquanto eles estavam pondo mesa, cadeira aqui, enquanto eles voltavam para pegar outra coisa dentro, a gente pegava o que estava no caminhão, levava para dentro, eles punham para cá, a gente lá ficou parecendo um pastelão, né? Até aqui aí começou a juntar estudante, Aí eles viram que não dava, né? Aí eles não conseguiram fechar essa sede da CCS, né? Quando conseguiram fechar essa sede, aí nós montamos uma vigília. Nós ficamos, rapaz, acho que uns 4, 5 meses, diuturnamente com gente dentro da sede da CCS, fazendo vigília, né? Se revezando e tal, na vigília, né? E eles não conseguiram tomar. Até que passou, acho que passou quase um semestre. Aí eles vieram um dia de madrugada, tinha 2 companheiras nossas que estavam lá na vigília, que estavam dormindo na sede. A gente dormia na sede. As primeiras vigílias dormia 50 pessoas, era uma festa, né? Dormia todo mundo lá e tal. Aí, no fim, foi esvaziando. Aí, um dia, quando a gente menos esperava, eles vieram com a polícia, cercaram a prefeitura Cabral lá, que é a rua onde fica até hoje lá essa sede, ela até hoje é a sede do DCE, porque ela tinha virado a sede do DCE Livre. Aí nesse período foi quando nós fechou o DCE, nós criamos o DCE Livre, né? Eu estava esquecendo disso. Que o primeiro presidente do DCE Livre foi o Alberto de Paula Machado, que foi presidente da OAB, recentemente foi presidente da OAB Paraná, e foi da OAB Nacional, foi o vice-presidente da OAB Nacional, o Alberto de Paula Machado. O Alberto foi o primeiro presidente do DCE Livre. E aí, essa sede, nós fizemos o DCE Livre e a gente manteve ela em vigília até que, quando o movimento, bastante meses para frente, quando o movimento se esvaziou, eles vieram uma madrugada e pegaram as 2 meninas que estavam, né? E tiraram elas à força e tomaram a sede da gente, né? Aí depois houve todo um movimento e tal. No fim, logo em seguida, também já estavam no processo já de redemocratização e tal. Em seguida, eles acabaram marcando, não aguentaram a pressão, acabaram marcando novamente eleições para o DCE, e aí retomou novamente as entidades. Mas a sede do DCE, que era a sede original do DCE, onde tinha máquina, ela acabou ficando para a casa do estudante, nós nunca mais tivemos o DCE lá dentro. O DCE ficou nessa sede que era do Centro de Ciências da Saúde. Então, acho assim, do movimento estudantil de Londrina, o que teve depois disso foi que teve, então, o Congresso da UNE, a gente participou, a delegação do Paraná para o Congresso da UNE, o Congresso de Reconstrução da UNE, que foi o Congresso de Salvador, a delegação do Paraná, o ônibus da delegação do Paraná foi o ônibus que nós organizamos por Londrina, inclusive os companheiros de Curitiba foram juntos nesse ônibus e tal, né? E a gente participou do Congresso de Reconstrução da UNE. No Congresso de Reconstrução da UNE, a gente já havia um alinhamento nacional, todo o pessoal que era base do PCdoB estava mais ou menos, éramos nós, tinha um pessoal do Rio Grande do Sul, éramos nós em Londrina, era a Caminhando em São Paulo, era a Viração na Bahia, né? Era o pessoal de Alagoas, né? Então a gente se articulou e nós se juntamos com o pessoal da Refazendo de São Paulo, mais um outro grupo, e formamos a chapa Mutirão. E aí de Londrina, tinha uma vaga nessa chapa, e de Londrina, o nome de Londrina fui eu, né? E aí eu que fui fazer parte da chapa Mutirão, né? Então tínhamos na chapa Mutirão, tínhamos eu, o presidente era o Rui César, da Bahia, né, que foi o primeiro presidente da UNE reconstruída. O Rui César morreu há mais ou menos um mês atrás de câncer, rapaz. O Rui César, o Alon Feuerwerker, que é um jornalista, foi secretário de redação da Folha de São Paulo, foi um dos sei lá, diretor, não sei o que, da UOL, quando eles estavam formando, e agora é jornalista do Correio Brasiliense. Tinha o Aldo Rebelo, que é o ministro agora ministro do Esporte, o Cândido Vacareza, que é foi líder do PT, né, lá no Congresso. Assim, alguns nomes que eu lembro que ficaram mais conhecidos. Nós éramos em 11 pessoas na chapa, 11 diretores. Bom, formamos a chapa Mutirão e nós tivemos a primeira eleição da UNE, e isso já em 79, né? Primeira eleição da UNE, e foi uma eleição direta.
eleição no voto. Os estudantes votaram para essa chapa da UNE em 79. Então nós tínhamos a chapa Mutirão, que era nossa, tinha a chapa Unidade. A chapa Unidade aqui no Paraná eu era da chapa Mutirão. A chapa Unidade, aqui tinha o apoio, a chapa Unidade era a união do MR8 e do PCB, né, do Partidão, que formaram a chapa Unidade. Aqui no Paraná era o Carlos, como é que é o nome do Carlos? O Carlos é professor lá em Guarapuava, professor universitário, que foi o candidato aqui pelo Paraná. Tinha a chapa Nova Ação, que era do pessoal da tendência socialista, não sei das quantas. Tinha a chapa Liberdade e Luta, que era do pessoal da Libilu. E apareceu uma chapa da direita, que chamava Maioria. Tinha uma chapa maioria era a chapa da direita. Certo? A direita no Congresso da UNE. O Congresso da UNE tinha 10 mil estudantes, o Congresso de Reconstrução da UNE. Né? O Congresso de Reconstrução da UNE, o último presidente vivo da UNE era o Zé Serra. Eles estavam todos voltando do exílio. O Zé Serra foi quem fez a abertura do Congresso da UNE de Salvador. Mas estava ele, estava o Genuíno saindo da clandestinidade, estava o Zé Dirceu voltando, estava o Vladimir Palmeira voltando, né? Que era o pessoal que estava voltando do exílio, né? E que já foi pós-anistia isso, né? Foi um congresso assim, tinha 10 mil estudantes, rapaz, e o cara falava do para-raio que faltava na faculdade dele e a luta contra a ditadura. Então, e aí foi nesse congresso que o Rui César se sobressaiu como liderança. Ele era presidente da sede federal da Bahia, ele presidiu o congresso e fez um trabalho muito bacana de coordenação do congresso. Conseguiu controlar aquela massa de 10 mil estudantes, todo mundo louco para falar, louco. E o pessoal da direita, que era o pessoal da UEE do Rio Grande do Sul, da UEE não, do DEE, que era o Diretório Estadual de Estudantes, que era uma tentativa da ditadura de se contrapor às UES que estavam organizando. Eles vieram em 2 ônibus do Rio Grande do Sul e a hora que a gente estava na Assembleia, lá com os 10 mil estudantes, eles quiseram passar com o ônibus por cima do pessoal, quase que deu problema e tal. Mas aí veio a eleição. Aí a chapa Mutirão ganhou, sim, ganhou estourado. Aqui no Paraná, nós fizemos 25 mil votos aqui no Paraná, certo? 25 mil e poucos votos. Fizemos acho que 50 mil e poucos estudantes votaram aqui no Paraná, nós fizemos metade dos votos. E aí então foi eleita a primeira diretoria da UNE reconstruída, né? Após a extinção, após o fechamento da UNE em 68, depois do Congresso de Biúna, né, a clandestinidade da UNE, depois a extinção da UNE, o fechamento, foi a UNE reconstruída. Desse período da UNE, destacar assim, o que eu lembro, né? Fizemos muitas coisas, mas destacar assim, primeiro, uma greve que nós fizemos foi a greve dos 3 dias, que era uma greve contra o ensino pago, por liberdades democráticas, tal. Fizemos a greve da UNE. E essa greve de 3 dias foi uma coisa interessante, né? Porque a UNE decretou a greve, certo? E aí foi para a imprensa, não, vamos fazer a greve de 3 dias e tal, né? E aí as escolas começaram a parar. Aí eu vim para o Paraná, cada um foi para a sua região para coordenar, vim para o Paraná. Aí eu estou em Londrina, aí começa, né? Nego Ligado de Cascavel, não, queremos que o diretor da UNE venha aqui, porque nós vamos fazer uma assembleia, vamos decretar uma greve, e agora queremos ver o que nós fazemos, o que a gente faz. Estou chegando lá, passo por Maringá, não, aqui em Maringá, tal. Apucarana, cidades assim, Palmas, cidades pequenas que tinha faculdade, o pessoal, então, aí nós paramos o Brasil inteiro, rapaz, aqueles 3 dias. Parou a escola que a gente nem sabia que havia escola, que havia universidade lá, e o pessoal parou, né, em adesão à greve da UNE. Foi uma puta de uma mobilização nacional, né? Então, essa coisa da greve. Do desdobramento da UNE, então, como eu era diretor da UNE, nós começamos a fazer a articulação da reconstrução da UP. Eu estou falando bastante do movimento estudantil, mas o processo de reconstrução da UP, né? E aí foi o mesmo processo, nós criamos uma comissão estadual para a UP, eu era diretor da UNE, eu andava o Paraná inteiro, articulando, organizando, fazendo reunião e tal, e a gente
fez o Congresso de Reconstrução da UP em Londrina, lá nesse mesmo Teatro da Constituinte, que foi fechado, no teatro onde nós fazíamos a Semana de Atualidade e tal, lá no Teatro Filadélfia. Nós fizemos o Congresso de Reconstrução da UP. Chegou a haver uma discussão se nós íamos chamar UP ou UEE, e eu defendia que nós devíamos chamar UP porque a UP é a que era tradicional, né? O Zé Richa, que era governador, tinha sido da UP, não sei quem tinha sido da UP, era a história do movimento estudantil, era a UP. Bom, aí reconstruímos, fizemos o Congresso e reconstruímos a UP. Aí nesse Congresso da UP, nós já estávamos no final da gestão da UNE, né? Já ia ter o Congresso da UNE, e aí houve um racha no PCdoB, né? Guerrilha do Araguaia, certo? Que tinha acontecido já alguns anos antes, né? Mas a gente achava, nós do movimento estudantil e tal, achava que a guerrilha ainda estava em curso, mas a guerrilha do Araguaia provocou uma cisão dentro do PCdoB, foi aquela, uma discussão intensa, ia ter aquela fatídica reunião de 77, acho, que o 76, acho que 76, do Comitê Central do PCdoB em São Paulo, que a repressão matou Pedro Pomar, matou, não lembro mais, mas matou os principais dirigentes do Comitê Central do PCdoB que estava lá. A polícia descobriu a reunião, entrou, arrombou e assassinou esse pessoal, né? E aí, dessa discussão que não aconteceu, essa discussão foi ocorrendo dentro do partido e aí houve um racha. Então, a turma de São Paulo, que era a quem a gente, na verdade, tinha uma ligação mais a gente, os dirigentes, né, do partido, né, tinha uma ligação mais forte, rompeu com a turma que acabou ficando depois com o PCdoB, que era o João Amazonas, né, e tal. E nessa ruptura, né, por exemplo, eu era muito amigo do Aldo Rebelo, por exemplo, tinha uma amizade grande com o Aldo Rebelo, ele já tinha vindo de Londrina e tal. Esse pessoal da Bahia, do Nordeste e tal, eles ficaram com a posição oficial do partido. E o pessoal com quem a gente tinha ligação, aí o Alon Feuerwecker em São Paulo, esse pessoal ficou com a posição de São Paulo, né? E aí a gente acabou saindo do PCdoB. Nessa época a gente acabou depois no desdobramento disso saindo do PCdoB e a nossa articulação era em torno do jornal Movimento. A articulação do pessoal majoritário do PCdoB era em torno do jornal Tribuna Operária, né? Esse racha se refletiu no movimento estudantil. Nós já terminamos essa diretoria da UNE rachados, né? Aí foi para a eleição, para a reeleição, para a segunda eleição da UNE e a primeira eleição da UP. Aí nesse racha, eu que vinha articulando, acabei ficando sozinho. Aí nós juntamos um grupo de estudantes e tal, e a articulação nacional da disputa, né, da UNE e aqui no Paraná refletindo a disputa da UP, foi a união do pessoal que era ligado ao PCdoB com o pessoal que era ligado ao MR8. Foi quando elegeu o Aldo Rebelo presidente da UNE e eu perdi a eleição aqui no Paraná, elegeu o Vicente como primeiro presidente da UP. Embora o congresso nós havíamos feito lá em Londrina. Então, a minha militância no movimento estudantil, ela passou por todas essas questões, né? Assim, apesar de eu estar falando muito, mas isso é bem pontual e algumas coisas que eu estou pensando mais para tentar dar a ideia do que era o movimento e como é que era a participação da gente, né? Na sequência disso, porque aí a minha militância não se restringiu ao movimento estudantil, obviamente. Na sequência disso, eu passei a me articular um pouco na discussão havia um movimento muito forte, que era o movimento da reforma sanitária. Então eu passei a me articular ao movimento da reforma sanitária, né? Ainda na época de estudante, antes de terminar o curso, né? E essa discussão da reforma sanitária foi o meu desdobramento, porque quando eu estava terminando o curso, eu acabei participando do processo da eleição de 82, aí já estamos na eleição de 82, e acabei me vinculando com o Cambé. Havia um médico que era professor do Departamento de Saúde Coletiva, o Milton Laprega, que era também ligado ao PCdoB e que passou por um processo semelhante a esse, e o Milton morava em Cambé. E o Milton tinha participado de toda a articulação do movimento popular em Cambé, criação das associações de moradores e tal. Era um trabalho que ele havia feito na época pelo PCdoB e que ele acabou depois
ficando nessa articulação. E na eleição do Raul, né, hoje secretário da Fazenda Luiz Carlos Raul, o Milton participou da campanha do Raul, foi um dos coordenadores da campanha do Raul, era uma candidatura assim que você tinha desde um pessoal mais conservador, ligado à Igreja Católica, até o Milton Laprega, que era um cara, o grupo do Milton, que era um cara que vinha da esquerda e tal. E aí nós fizemos a proposta do Raul para a área da saúde. Conferência de alma-ata, atenção primária à saúde, descentralização, criação de postos de saúde nos bairros da periferia, organização da atenção primária, era a proposta do Raul. Quando o Raul ganhou a eleição, eu ainda estava fazendo a faculdade. Ele nomeou eu estava terminando o internato, terminando a faculdade. Ele nomeou o Milton Laprega como secretário de saúde. E aí o Milton agrupou a nossa turma para a gente começar a organizar o trabalho na área da saúde, né? Mas aí na sequência o Milton teve que ir terminar o mestrado, o doutorado dele em Ribeirão Preto, que era depois ele acabou ficando em Ribeirão Preto. E para ele fazer isso ele tinha que sair. E na saída, então, ele fez uma composição com o Raul e eu estava terminando a faculdade e acabei virando secretário municipal de saúde em Cambé, em 83, né? Então eu terminei assim, antes de eu receber o diploma de médico, eu terminei o internato num dia, no outro eu já assumi como secretário municipal de saúde. E aí então veio toda uma outra história que foi aí o meu engajamento na discussão da saúde pública, né? Então, isso aí eu vou passar mais rapidamente, muito embora é a minha história atual, né? A minha história de hoje, né? A minha vinculação de hoje, né? Mas aí a gente discutia naquela época a reforma sanitária, o sistema de saúde era centrado no INAMPS, hospitalocêntrico, etc. Ele estava exaurido, ele não conseguia remunerar o serviço que eles atendiam, que era só previdenciário, e uma grande parcela da população estava à margem do atendimento. Era um sistema em que só era atendido quem tinha carteira de trabalho assinada ou carteira do Fundo Rural, que recebia a carteirinha do INAMPS ou do Fundo Rural, só quem tinha as carteiras podiam ser atendidos. Então o sistema faliu, se inviabilizou e cresceu a discussão da reforma sanitária. Essa discussão ela desagou em uma série de movimentos, que desagou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que desenhou a composição da formação do SUS, que desagou depois na sequência na Constituinte e a gente conseguiu incluir no texto da Constituição as principais decisões da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essas principais decisões é o que está descrito, é o SUS que está descrito na Constituição Federal, que na minha opinião, certo, o SUS, Sistema Único de Saúde, apesar de todas as mazelas e dificuldades que ele enfrenta aqui, não é por culpa dele, é por culpa da forma como porque por ser uma coisa contra-hegemônica, né? O SUS, na minha opinião, é uma das maiores conquistas sociais do povo brasileiro. Se você pegar toda a história da assistência à saúde do povo brasileiro, antes do SUS, ela é uma história altamente excludente, né? E o SUS foi o principal projeto, a principal proposta que virou lei constitucional, a principal proposta que garantiu a saúde como um direito de todos, um dever do Estado, que garantiu a universalidade da assistência. Ninguém tem que apresentar a carteirinha disso, daquilo, não tem que pagar isso, aquilo para ser atendido, não deveria, né? Que garantiu a descentralização, etc., etc., que permitiu com que a assistência à saúde no Brasil pudesse avançar do ponto de vista social um pouco. Certo? E aí eu termino dizendo o seguinte, que essa luta pela construção do SUS é a luta que eu estou engajado nela e que ela continua. O SUS que nós temos não é o SUS que nós queremos, né? E a gente está brigando ainda para ter um SUS que cumpra aquilo que a gente batalhou e definiu na 8ª Conferência e está escrito na Constituição. Paralelo a isso, né, em decorrência disso tudo, eu fui secretário municipal de saúde, depois... já rapidamente, eu fazia um trabalho, assim, era secretário municipal de saúde, vivia fazendo reunião nos bairros, criei a comissão de saúde nos bairros, fazia o encontro popular de saúde. As coisas que tem hoje no SUS, conferência, conselho e tal, eu praticava com o nome de Encontro Popular de Saúde, Conselho Popular de Saúde, Conselho Comunitário de Bairro, etc., né? E fazendo o sistema funcionar através da atenção primária, dando assistência à saúde efetiva para a população dentro das possibilidades.
Isso fez com que, obviamente, eu acabasse ocupando um espaço político muito grande, né? Muito embora não tinha nenhuma pretensão, não me passava pela cabeça, e não é muito embora eu faça isso, mas não é a coisa mais fundamental da militância política, a política institucional. Então não me passava pela cabeça a política institucional. Ocupei espaço. Na eleição que veio em seguida, a eleição municipal, eu já fui galgado para a posição de coordenador de campanha, porque tinha uma articulação muito grande, movimento social, não sei o quê. Quando houve a eleição, né, então, o nosso prefeito ganhou a eleição, aí eu falei, você quer ser secretário-geral da prefeitura ou secretário de saúde? Bom, mas a saúde como é que fica? Não, a saúde fica o teu pessoal. Então, aí fui ser secretário-geral da prefeitura. Na eleição seguinte eu virei candidato. Quando eu vi eu era candidato, quando eu vi teve eleição, e quando eu vi eu tinha virado prefeito, né? E aí eu fui prefeito de Cambé de 93 a 96. Aí os cargos institucionais, então, na sequência disso, Cambé, essa história, secretário municipal, secretário-geral e prefeito. Depois eu fui, quando o Requião ganhou a eleição, eu fui de 2003 a 2004 diretor da 17ª Regional de Saúde. Depois, em 2004, fui chamado para assumir uma diretoria da Secretaria de Saúde aqui em Curitiba, e em 2007 eu virei secretário estadual de saúde. Aí em 2010 fui candidato a deputado estadual, fiz 40.558 votos, mas fiquei na segunda suplência da coligação. E só assumi como deputado agora em 1º de janeiro. Essa segunda parte ela é tão longa e tão cheia de detalhes como a primeira, mas eu vou passar mais rapidamente, porque a primeira é que está mais ligada ao período da ditadura e tal, né? E na verdade, assim, eu não, isso tudo que eu contei, é como está na minha cabeça, na verdade, não há um foco no enfrentamento da ditadura, mas esse movimento, todo esse movimento que foi o movimento estudantil, ele fez parte do processo, eu acho que foi um dos principais movimentos sociais de enfrentamento da ditadura num determinado momento, em que os operários não podiam se organizar nos sindicatos, em que outras categorias não podiam se mobilizar. E o espaço de militância política, de combate à ditadura, era o movimento estudantil, né? E a gente, eu acho que numa linha que a gente falava que era uma linha de massa, né, de trabalhar uma linha de massa e tal, então não radicalizava muito nas bandeiras políticas para não perder a massa, mas radicalizava na prática, né, porque tinha uma prática de mobilização e de conscientização muito grande, de formação de uma massa crítica à ditadura muito grande, né. Gilberto, como uma história muito... Você detalhou muito bem a história, um dos poucos que conseguem ter essa memória tão recente, assim, né? Surgiram bastante questões, assim, para aprofundar, mas eu vou tentar focar nas principais. Essa semana de atualidades, de recepção dos calouros, ela também tinha um cunho político? Bastante político, porque era assim... A gente fazia as atividades de recepção dos calouros, cada curso fazia as suas atividades de recepção, mas essa semana do DCE era o top, né, do processo de recepção dos calouros. E ela era uma semana política, tanto que era a semana de atualidade, nós chamamos de semana de atualidade. Então, assim, eu não consigo me recordar aqui os nomes, mas a gente trazia grandes nomes, assim, trazia grandes nomes da política, trazia nomes do jornalismo, né? Trazia nomes da área de discussão, de pesquisa, né? E trazia nomes da cultura, né? E a discussão era uma discussão política mesmo, né? Sabe assim, por exemplo, discutia o imperialismo, discutia a democracia, sabe? Discutia a realidade do país, né? Naquele momento, né? Então, era uma discussão política mesmo, né? E os personagens culturais que a gente trazia eram todos personagens políticos, né? Os caras que vinham, você vê, Chico Buarque, João Bosco, Milton Nascimento, Tarancon, quem mais? Eu não lembro mais. O grupo, como é que era? Banda de Pau e Corda, que era um grupo do Nordeste, bacana. Sabe assim, a gente também trazer Tarancon, certo? Que naquela época ninguém nem sabia o que era, quem era. Então, você trazia, assim, era um componente da questão da cultura latino-americana, né? E
gostava, né? Porque o pessoal vinha mesmo, sabia que o DCE está trazendo é coisa boa, né? Banda de pau e corda, era um grupo de nordestino, né? Como é que fala? É uma banda nordestina de pau e corda, certo? A banda de pífanos, né? Teve a banda de pífanos, mas teve a banda de pau e corda. Então, assim, era uma forma também da gente fazer a integração cultural, né? Identidade cultural do pessoal e tal. Era bastante politizado. Tinha debate. Tinha debate, tinha discussão, o pessoal se inscrevia, falava e tal e tal. Discurso, uma coisa muito mobilizada. Falava-se de redemocratização também? Falava porque a bandeira que nós assumíamos e que era a bandeira que, na verdade, unificava, né, era a bandeira pelas liberdades democráticas. Que havia toda uma polêmica no movimento estudantil, se era pelas liberdades democráticas ou abaixo da ditadura. Nós era a turma do pelas liberdades democráticas. Que, com liberdades democráticas, a gente angariava vários setores da sociedade que concordavam com a necessidade da democracia e tal, né? Inclusive gente aí moderado, né, vamos dizer assim, né, conservador e tal, que acabava vindo. Você vê, o dia que invadiram a sede do DCE, vou contar isso para você como é que é. O dia que invadiram a sede do DCE, certo, do debate da Constituinte, eu falei que o Nilo de Queixe tinha sido o segundo presidente do DCE e para o futuro da história, me perdoe, viu, Nilo? Não é, eu falei assim, direita, certo? Mas era o pessoal que era ligado à reitoria, certo? O Nilo, ele era da Arena Jovem, certo? A Arena era o partido da ditadura, certo? Mas aí o Nilo veio, no dia que invadiram a sede do DCE, ele veio para prestar apoio. A polícia barrou ele, falou, pô, mas eu sou da Arena Jovem, como que eu não posso entrar? Aqui não entra ninguém, meu, não vai entrar. Ele falou, eu estou rasgando essa carteira de filiação da Arena e eu nunca mais vou ter vínculo com esse partido. Onde já se viu, sabe assim? O cara rasgou a carteira dele de arenista, ele rasgou naquele momento, né? Sabe? Quer dizer, é uma família de comerciantes. O pai do Nilo de Queixe foi o primeiro presidente da Associação Comercial de Londrina, né? O irmão dele, hoje, é um sujeito que está fazendo um trabalho de reconstrução do Hospital de Câncer de Londrina, é um senhor já, ele é esposo, sabe assim, é gente, como é que eu vou te dizer? É gente bem, certo? Que os caras tinham medo do comunismo, certo? E então os caras estavam com a ditadura, porque eles não queriam comunismo, certo? Porque eles achavam que ou era ditadura ou comunismo, né? Mas não era, vamos dizer assim, não era do mal, certo? Mas era da turma mas estava à direita, no espectro nosso eles estavam à direita, nós estávamos à esquerda, né? Que ano que foi a primeira semana de atualidades? Eu acho que foi 1976. Por sinal foi o ano que eu entrei. Eu acho que foi 76. E vocês não sofriam uma repressão antes com todo esse trabalho, antes desse fechamento? Ameaça? Sim, como é que era? Então, sim, então como é que era? Era assim, ó. Eu estava esquecendo da Guerra do Regimento, depois eu já falo que tem a ver com isso que você perguntou. Como é que era? Então era assim, a gente fazia as nossas reuniões do Poeira, do DCE, mas na esquina, invariavelmente, estava parado um Opala, ou era um Opala verde, ou era um Opala azul, ou era uma veraneio, que era os caras da Polícia Federal parados, lá anotando quem estava entrando, quem estava saindo, não sei o que e tal, certo? Vez por outra, a gente flagrava algum policial, dedo duro, metido quando tinha mais gente, metido no meio das nossas coisas. E quando a gente flagrava, a gente denunciava. Na universidade tinha a AESE, que era Assessoria Especial de Serviço de Informação. E tinha o Capitão Aparecido, que era o chefe da AESE. Que essa AESE era o SNI dentro da universidade. Então, eram os caras que produziam os relatórios, eram os caras que, que às vezes ligava para a gente de madrugada, certo? Fazendo ameaças. Tá? Então, eram os caras que faziam o cerco e que escreviam todos os relatórios. Aí, essa AESE evoluiu para a criação de uma polícia interna,
do campus, que tinha um nome lá que eu não lembro, mas nós apelidamos de SWAT, certo? Porque já era a época daquele seriado SWAT, né? Que passava na Rede Globo, né? Então nós apelidamos de SWAT. Eles andavam uniformizados, eles sempre em 2, 3, e realmente, se tivesse aglomeração de estudantes, eles vinham dispersa e tal, certo? E aí isso a gente denunciava, né? Sim, essas eram as formas de repressão mais explícita que tinha, né? Nós não tivemos, assim, prisões. O que nós tivemos de prisões da nossa turma nessa época? Eu, por exemplo, nunca fui preso. Quando que eu fiquei preso, entre aspas? Esse dia que fecharam o DCE, nós ficamos presos dentro do DCE, certo? E aí nós ficamos num grupo lá, acho que tinha uns 10 ou 12 que ficou preso, ficamos a noite, até amanhecer, ficamos presos dentro do DCE, nós não podíamos sair, o pessoal de fora não podia entrar, né? E como eles cercaram a rua toda, teve uma hora que teve um cara veio com o carro, acho que quis furar o cerco, né? E a gente estava lá dentro, começando a escutar uns tiros lá fora. Aí deu um pouquinho de medo, né? Falou, os caras estão vindo matando todo mundo aí agora. Certo? Aí, então foi isso. Aí assim, quando houve uma tentativa de recrudescimento da repressão interna na universidade, foi quando eles resolveram aprovar um regimento, mudar o regimento interno da universidade e aprovar um regimento que era extremamente repressivo. Certo? Em relação ao funcionamento do DCE, em relação às nossas reuniões, em relação ao nosso jornal, em relação a atividades no campus, em relação a atividades culturais e tal, eles praticamente proibiam tudo. Isso daí, isso foi já em 78, acho. Nós conseguimos criar uma mobilização na universidade, que nós fizemos uma greve. A universidade entrou em greve, foi a greve contra o regimento, uma greve eminentemente política, pelo menos em relação à política interna. Foi a greve contra o regimento, né? Essa greve nós ficamos parados, acho que uns 3 ou 4 dias. Essa greve nós fizemos o primeiro ato público em Londrina. Londrina tem a concha acústica, né? E que acabou virando a concha acústica um espaço depois de manifestação pública, acho que até hoje ela tem essa característica. Aí nós fizemos a greve e resolvemos fazer um ato público, né? E chamamos esse ato público para acontecer na concha acústica. E aí no dia da realização desse ato público da concha acústica, a cidade coalhou de policiais, né? E a gente ficou preocupado de que eles fossem reprimir, mas tinha tanta gente que os caras não tiveram coragem de reprimir, né? Eles já tinham passado pela experiência de ter reprimido, isso foi depois do debate da Constituinte, e disso ter tido uma repercussão muito negativa. Cercaram todo o local que nós estávamos fazendo, mas o pessoal veio, a gente botou lá, sei lá, acho que tinha umas 5.000 pessoas, que para aquela época era gente pra caramba, né? Aquilo coalhou, encheu a concha acústica, encheu as ruas em volta, tinha o bosque onde paravam os ônibus, ali a rua do bosque, do Correio, embaixo onde era o prédio da Folha de Londrina, ali tudo encheu de gente lá, né? Então, prisões, teve isso, e teve 3 companheiros nossos que ficaram presos em Belo Horizonte na realização do 3º N. Ficaram lá, acho que 2, 3 dias presos, depois foram libertados, né? Gilberto, no jornal secundarista, que você mencionou lá no começo do depoimento, ele tinha um cunho político também ou não? Não, ele era mais amenidades, vamos dizer assim, né? Era um jornal bem feito, com temas assim, por exemplo, a minha matéria, que eu e o Otávio Genta, que hoje é um advogado de Londrina, que nós fizemos, que ganhou o 2º lugar nacional, foi uma matéria sobre o seguinte, sobre o vestibular e os vestibulandos. Certo? A gente contando, porque eu inclusive estava vendo, contando toda o drama, né? Falando sobre o vestibular, sobre o funil do vestibular, com dados e tal, fomos pesquisar bastante coisa, mas por exemplo, eu escrevi na matéria, um box que eu escrevi na matéria foi uma matéria de vivência em que eu achei lá em Londrina, numa república dos amigos da gente, um vestibulando que ele tinha feito, acho que 50 e não sei quantos vestibular. Ele tinha feito vestibular, acho que em 19 estados, sabe assim, cara, e aí eu fui entrevistar o cara, fui conversar, então eram matérias desse tipo, assim, sabe, coisas culturais, coisas de denúncia, mas era denúncia mais de caráter, sei lá, social, né? O que foi a matéria das meninas? A matéria que ganhou o 1º lugar também foi do jornal. Eu não lembro sobre o que foi o tema lá que elas abordaram, não sei se era problema de boia fria, alguma coisa desse tipo assim, né?
que era o que o pessoal fez. Então, ele não era um jornal político, né? Até porque ele era um jornal oficial do colégio, que era um colégio particular, né? Mas ele serviu como o cara que dava as atividades para a gente, era um cara muito bom, era um jornalista assim, muito bom em Londrina. Ele serviu para dar ele serviu para dar consciência para a gente. Para mim foi o que, principalmente, que abriu minha cabeça, né? Do ponto de vista de consciência, já uma consciência um pouco mais política. Ele nos politizou, muito embora ele não era um jornal político. Gilberto, não deu para entender direito a tua relação com o PCdoB naquele momento? Então, assim, ó, eu fui base do PCdoB. A maior parte do tempo eu não sabia que eu era base do PCdoB, certo? A gente era maoísta, certo? A gente lia o Livro Vermelho de Mao, certo? A gente lia O Que Fazer do Lenin, a gente lia Feuerbach lá do Hegel, né? A gente lia, não vou ter petulância de falar para você que eu li Marx, fora assim, o Manifesto Comunista e alguns textos curtos, porque isso não cheguei a fazer, não tive, né, mas a gente estudava bastante, mas não cheguei a isso, o Capital não cheguei a ler, certo? Mas ler algumas coisas, e a gente discutia bastante, né? Mas assim, eu fui para virar diretor da UNE sem saber que eu era do PCdoB. Por quê? O pessoal que era o núcleo duro lá, como é que o pessoal chamava? O centralismo democrático, certo? Nossa, depois que eu descobri que tinha, depois eu passei a fazer parte por um período curto do centralismo democrático, porque depois ele também rompeu com o PCdoB. A hora que eu virei PCdoB, nós saímos do PCdoB. O núcleo duro nosso era um pessoal muito cuidadoso, vamos dizer assim, né? Assim, tinha uma preocupação muito grande de não porque o pessoal tinha passado por todo o processo de repressão, tinha perdido alguns companheiros e tal, e eu acho que os caras tinham muito medo de colocar a gente em fria, né? Então a gente discutia tudo, certo? Tinha uma discussão ideológica muito bem definida e tal, e a nossa afinidade era, tanto que a gente se agrupou nacionalmente nas entidades estudantis que eram controladas pelo PCdoB, que até hoje controla o movimento estudantil, tem um poder de articulação e tal, sempre foi muito forte dentro do movimento estudantil, né? Então a vinculação era essa, eu era, mas eu não sabia que eu era. Certo? Quando você descobriu? Eu descobri, rapaz, da seguinte forma: o Alon Feuerwecker veio de São Paulo para falar que ia romper, que o PCdoB estava rompendo. Como eu era da diretoria da UNE, ele era da diretoria da UNE, ele achou que eu fizesse parte do Comitê Central lá de Londrina, ou alguma coisa assim. Na verdade, não era surpresa nenhuma. O PCdoB era dos partidos clandestinos, era aquele do qual eu era fã, né? Eu era maoísta, o PCdoB era maoísta, certo? Eu era leninista, o PCdoB era leninista. Eu era stalinista, o PCdoB era stalinista. Eu achava que eu era stalinista, leninista. Eu achava que eu era. Lenin eu li bastante, certo? O Stalin não tem muita coisa para ler, né? Certo? Eu achava que eu era marxista, mas eu tinha lido muito pouco de Marx para ter a petulância de me considerar um marxista, né? Mas a gente tinha essa formação, certo? E a formação maoísta era a formação do movimento de massa, né? Que a gente... E aí, então eu fiquei sabendo dessa forma. Aí eu procurei os cabeças. Como é que é? Pô, eu sou do time, vocês não falam pra mim que eu sou do time? Porra, como é que é esse negócio aí? Os caras ficaram putos, deu maior crise lá, reunião do Comitê Central de Londrina, Comitê Central de São Paulo, quase que deu outra ruptura e tal. Como que você vai fazer uma coisa? A gente aqui com o maior cuidado e tal, não sei o quê. Então tinha isso, né? Talvez eu fosse muito... Como eu era da militância e eu sempre fui muito do trabalho, né? Eu sempre fui muito carregador de piano, né? Então talvez eu fosse muito militante demais e não estava muito preocupado em... Mas aí assim, né? Eu estava brincando com o pessoal do PCdoB, né? Falei, porra, tudo bem, a China ser o farol do socialismo, o Mao ser a referência, vamos lá, a China, porra, tem o maior país do mundo, maior concentração de gente e tal.
A hora que o farol do socialismo virou a Albânia, eu falei, porra, aí acho que não dá, hein, meu? Enver Roxa para mim é muito, viu? Eu não estou fazendo nenhuma, eu brinquei com o pessoal do PCdoB isso, né? Mas na verdade foi porque houve essa ruptura em Londrina, né? E a gente aí nós passamos a discutir, tinha um nível de discussão muito grande, né? E aí chegou uma conclusão que não dava, não era por aí, né? Não era por aí. Que ruptura foi essa? Para onde foi uma parte? Ou não foi para lugar nenhum? É assim, a ruptura foi assim, foi o pessoal de São Paulo, certo? E suas adjacências, acho que Londrina era uma dessas adjacências, certo? O pessoal de São Paulo era o pessoal que tinha uma ligação com o Pedro Pomar, que foi o velho que morreu lá no coisa. Porque aí depois tem o filho do Pomar que está no PT, é uma das tendências do PT hoje, né? Não sei se já é o filho ou o neto dele, acho que é o filho dele. Que o filho dele era meio molequinho naquela época, né? Mais ou menos da minha idade e tal. Acho que era até um pouco mais novo do que eu. E que aí esse pessoal, e o Pedro Pomar foi o cara que fez a articulação desse grupo de Londrina. Tá? Inicialmente lá, 70, sei lá, 71, 72, não, acho que um pouquinho depois, 72, 73, foi que fez a articulação do grupo de Londrina, que acabou se organizando como Poeira. Tá? Então, esse pessoal, o primeiro agrupamento deles foi em torno do jornal Movimento, que era o jornal do Raimundo Pereira e tal, que era um jornal de esquerda, né, com uma posição bem definida e tal. Então, se articulou aqui, e aí esse grupo eu acho que assim, se esborou, vamos dizer assim, né? Uma parte dele ficou no PT, uma parte foi para o PMDB, nós tentamos articular a tendência popular do PMDB, logo que formou o PMDB, né? E ficamos pela vida aí, defendendo, procurando, né? Acredito que eu procuro até hoje tentar manter, mais ou menos, defender as ideias básicas das coisas que a gente acreditava, né? Eu sempre falo que eu sei muito bem, dependendo da questão partidária, dos grupos políticos e tal, eu sei muito bem de que lado da trincheira que eu fico, né? Tá? Eu nunca vou estar do lado da trincheira que, na minha concepção, na minha forma de ver, vai estar tirando conta dos interesses que eu chamo de interesses populares. Espero que eu esteja fazendo isso, né? Então, a gente ficou assim, ficou espalhado, né? O Alon Feuerwerker, por exemplo, virou um baita jornalista, certo? Hoje está no Correio Brasiliense, tem um blog, essas coisas. E o outro pessoal ficou com o PCdoB institucional. Por exemplo, desse pessoal, no início, aqui em Curitiba, o Fábio Campana era um desses dirigentes que ficou no PCdoB institucional. Depois o Fábio também saiu do PCdoB, né? Mas aí que eles se agruparam em torno do jornal Tribuna da Luta Operária, certo? Que era o porta-voz, era a voz, como é que fala, a pública deles, né? E não clandestina, né? E que reorganizou o PCdoB, e que é o PCdoB que está aí até hoje, né? Com o Aldo. Eles são amigos, são companheiros importantes. Eu acho assim, que assim como o Partidão, a gente tinha uma raiva do Partidão, né? Era uma briga PCdoB com o PCB, né? Brigava mais entre nós do que com a ditadura, né? Era uma característica da esquerda, né? Daquela época, né? Mas assim, pô, são pessoas, meu, você vê a prática política de hoje, quer dizer, são pessoas que tiveram uma militância política de uma lisura, de um idealismo, quer dizer, porra, os caras alguns pagaram com a vida, né, esse negócio, né, de querer tentar derrotar a ditadura, instalar a democracia, construir o socialismo como uma forma de organização social e tal. Então, que são pessoas que acho que até hoje ainda acredito nessa forma de caminho, de construir o socialismo dessa forma, que já para mim já não sei se é mais o caminho também, nem sei mais qual é o caminho, né? Mas são pessoas que eu assim, respeito muito, né? E que acho que elas tiveram uma contribuição muito importante para o processo de redemocratização do país e para o avanço de bandeiras sociais. O Partidão, por exemplo, que tinha uma característica de formar os seus quadros e mandar os seus quadros para fazer especializações, mestrado, doutorado, não sei o que, o Partidão teve um papel decisivo
na implantação do SUS, na construção do SUS, na descrição do SUS. Foi praticamente, eu entendo que foi principalmente o Partidão quem elaborou a proposta do SUS, né? Tem uma contribuição importante, né? Qual que era a periodicidade do Poeira, Gilberto? Ele não tinha uma periodicidade definida, mas saía assim, sei lá, uns 3, 4 por ano, né? Ele não tinha uma periodicidade. A gente ia escrevendo, a hora que ficava pronto, mandava. Ele tentava fazer um a cada, assim, tipo assim, 1 ou 2 por semestre, né? Mais ou menos, acho que era por aí. Fazia pelo menos uns 2 por semestre, né? Considerando que as aulas começavam em fevereiro, março, interrompia em julho, depois começava em agosto, terminava em começo de dezembro, né? E você lembra a primeira edição, que ano foi, mais ou menos? A primeira edição do Poeira, eu acho que foi 75. E é nesse mesmo período que esse grupo é formado, do Poeira? Eles começaram a se reorganizar, pelo que eu sei da história, eles começaram a se reorganizar por volta de 72, 73. Tá? Aí eles se organizam como Poeira, acho que em 74. Deixa eu fazer as contas. Eu entrei, era o Tadeu, antes do Tadeu foi o Nilson, antes do Nilson foi o Paulo Silva, antes do Paulo Silva foi o Nilo de Queixo, antes do Nilo de Queixo foi o Márcio Almeida. Então, eu entrei em 76, 5 anos a menos, 71. Então, o Poeira se organiza durante o período do Nilo de Queixo, então 72. Então é 72 que o Poeira se organiza. E acho que a partir de 73 começa a ser publicado e tal, e é quando ganha o DCE. Essa organização deles enquanto agrupamento, por exemplo, né, com o pessoal do PCdoB, acho eu que é 71, 72, refazendo essas contas aqui. Acho que eles começam a se retomar contato, se reaglutinar e tal. Que pessoas são essas? Você sabe os nomes deles? Os que eu sei que são os mais antigos ali era o Marcelo Oikawa, que é jornalista. Os caras vão ficar putos de ficar entregando os caras aí. Não, Marcelo já passou, né? Só história. Você vê que não, coisa. eu pergunto até pra gente... Não, mas você vê que coisa, como é que nós estávamos tão condicionados, né? Marcelo Oikawa, que é jornalista, está aqui em Curitiba, é um puta de um cara. A Célia Regina de Souza, que está em Brasília, não sei em qual ministério que ela está lá, acho que junto com a Lígia Pupato lá e tal. A Célia. O Roldão Oliveira Arruda, que é jornalista do Estadão, está no Estadão em São Paulo. O Shone, né? Shui, que é um médico que está lá, acho que no Mato Grosso, já está... Shone. Mas não veio depois? Bem depois. Eu estou falando do início. Isso aí esse é o DNA do Poeira, é isso que eu estou falando. Esse é o DNA do Poeira. Esse é o grupo que começou o contato com o Pedro Pomar. Mas tem a mulher do Nilson. Aí tem a Cleuzinha, tem a mulher do Apolo, que já morreu. A Irene. O Sidney Gobet, aquele médico que depois virou vereador do PCdoB lá em Marília, que morreu o ano passado. Sidney Gobet, Então arruma para nós aí. Porque o Tadeu Felizmino, o Tadeu é irmão dele, esse que eu estou falando sempre, do Tadeu Felizmino. Era, Poeira. Então, esse é o pessoal de origem. Aí, quando eu entrei, já estava chegando a nova geração. Aí já tinha a TM, o Paulo Urquiza, certo? Aí o Ruba, né? Aí, na sequência, depois vem o pessoal da saúde, o Rubinho da farmácia, o Claudinho da farmácia da Casa do Estudante, aí o Marcão, Menoli, né? A Maria Alice. Que outras correntes tinham em Londrina nesse momento? Em Londrina, de esquerda, só tinha gente. Por um bom tempo só tinha gente. Aí quando houve esse racha, aí apareceu a Viração, que passou a disputar. Isso já aos anos 80, 79 e 80. 80 já. Isso já em 80, 81.
Que aí estava o Silvio Campana, que é irmão do Fábio Campana, o Fabinho Mesquita, que era nosso, mas que rompeu, que foi para o lado de lá, ficou com o pessoal da viração. O Tele, que é jornalista, que ficou para o lado da viração. O Amaury Escudeiro, que hoje é secretário especial de governo do escritório do Paraná em Brasília, que é muito ligado ao Raul. O Amaury Escudeiro foi para a viração. Mas a base da esquerda é o partidão. O tempo do Mané Jacinto. O pai da Elza. É assim, ó, Londrina, qual é a origem dessa característica de esquerda de Londrina? Isso remonta à década de 40 e de 50. Tá? Como é que é o nome do médico, rapaz? O médico do baiano, do partidão, que veio parar em Londrina. Aí veio o Manuel Jacinto, que é o pai da Elza Correia, que é vereadora, foi deputada estadual e tal. Esse pessoal, tudo pessoal do partidão, certo? Esse pessoal vem para Londrina para organizar o partido e tal. Sabe aquelas coisas que eles tinham, né? Então, o pessoal do partidão. Que eram pessoas muito bem relacionadas, muito bem quistas na cidade. Londrina, no começo de Londrina, era uma aventura aquilo lá. Não vou dizer que eram todos aventureiros, mas tinha muito aventureiro, né? Então todo mundo, e era uma coisa pequena, então todo mundo se relacionava com todo mundo. E não havia preconceito de relacionamento. E aí os caras eram comunistas, mas eles tinham núcleo. O Marcelo Oikawa, esse que eu falei, que é um dos DNA do Poeira, o Marcelo fez uma pesquisa sobre a Guerra de Porecatu. Porecatu, você sabe disso ou não? Já ouviu falar disso ou não? Já, né? Porecatu é ali perto de Londrina, no norte do estado. Ali foi uma área em que, assim, na época do Lupião, foi do Lupião, né? Moisés Lupião, ele abriu, ele podia tomar posse da terra, o pessoal foi tomando posse. Mas aí depois, acho que ainda no Lupião, não sei se foi no Lupião ou no que veio depois, quem que veio depois dele? Manuel Ribas, não sei se foi acho que Manuel Ribas, eles começaram a fazer um esquema de, obviamente deve ter rolado, né? Fizeram um esquema de vender essa terra para grandes fazendeiros, coisa do estado de São Paulo. Então, um abriu para posse, e o pessoal foi lá e tomou posse. O cara estava lá fazia 5, 6, 10 anos que o cara estava lá, sei lá quanto tempo o cara estava lá, certo? Vivendo lá com a família dele, os caras venderam, aquilo não tinha nada escriturado, os caras pegaram, regularizaram pelo Estado e venderam pelo Estado isso para o... Então foi aí que veio a família Tala, por exemplo, certo? Que é da família Lunardelli. Família Tala também, né, depois, né? Mas a família Lunardelli, por exemplo. Esses caras vieram, compraram esses títulos do governo, certo? E aí esses caras vieram, chegaram lá, tinha gente na terra. Então o que os caras fizeram? Arrumaram jagunço e começaram a tirar os poceiros. O Manuel Jacinto e esse médico, que eu não lembro o nome, e o grupo que eles tinham do PCB, do Partidão, Newton Câmara, Dr. Newton Câmara, é isso mesmo. O cara, você vê como é que é, o cara foi assim, o cara era dirigendo o Partidão, o cara ajudou a organizar a guerra, o enfrentamento lá nessa guerra de Porecatu, e o cara, assim, é uma pessoa até hoje lembrada. Eu estou falando assim, como não havia preconceito, né? Que uma coisa interessante, bacana de Londrina. Newton Câmara é nome de uma das salas lá da Associação Médica, porra. Dr. Newton Câmara, foi um dos primeiros médicos de Londrina. O Saldanha ele está dentro do Partidão, aqui de Curitiba. O pai dele era advogado aqui em Curitiba. O João Saldanha teve lá, fazia a ligação com essa guerra de Porecatu. Aí, eles fizeram o quê? Mandaram o Manuel Jacinto lá para organizar os poceiros, certo? E os caras se organizaram, certo? E se organizaram, o partido chegou a arrumar armas e tal para eles, se organizaram e foram para a guerra. Quando os caras foram para a guerra, o Partidão, que sempre foi um partido meio, não é, do embate, pipocou e recuou. E deixou o Manuel Jacinto sozinho com os caras. O Manuel Jacinto falou, porra, eu estou aqui, estou lutando, eu não vou abandonar os caras. E eles foram para o pau. Então o Marcelo escreveu o livro, levantou tudo, escreveu. Isso é um livro muito interessante, certo? Não lembro o nome do livro, mas que ele reportou tudo isso, né? Por isso que nós estamos falando que o Partidão, lá em Londrina, ele foi muito forte,
certo? A origem do movimento de esquerda em Londrina nasceu dentro do Partidão, dessas personagens que eu estou falando, dessas pessoas que eu estou falando. Né? Será que o pai da Elza está vivo? Não, morreu faz tempo. Então chegou, Gilberto, a efetivamente participar do Poeira, né? Em todo esse processo. Putz, eu entrou de pele e ouro, carne escrevia a matéria, distribuía jornal, batia papel, ajudava a rodar. E aí deixa eu te contar uma coisa interessante, é o seguinte, a gente usa os diretórios acadêmicos setoriais, porque a ditadura acabou com os centros acadêmicos, criou os diretórios acadêmicos setoriais. Que nem aqui em Curitiba, por exemplo, o Nilo Cairo virou da CISA, né? que era o Diretório Acadêmico Setorial de Ciência da Saúde. Né? O DANC, né? O DANC virou da CISA, e depois voltou a ser DANC de novo. Aí tinha os diretórios acadêmicos. Então, eu fui para o Poeira, e aí no Poeira tinha o pessoal que era da saúde, lá, que era da medicina, da odonto e da farmácia, que militava no Poeira, e que aí já me levaram para participar do Diretório Acadêmico Setorial de Ciências da Saúde, da CCS. E a gente, nos diretórios setoriais, nós tínhamos os nossos jornais setoriais. O Jornal da Saúde, sabe qual era o nome dele? Era Ferro. Né? O que era o ferro? Quem com fome fere, com ferro será ferido. Porque o Poeira, qual é o nome do Poeira? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Esse era o nome do Poeira. Né? E esse era o nosso grito de guerra, né, inclusive. Né? É o refrão da música. Então, o Poeira, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Na saúde, nós tínhamos o ferro, que era quem com fome fere, com ferro será ferido. Outro detalhe, o Poeira, a mascotinha do Poeira era a Mafalda. A gente recheava de tirinha da Mafalda, né? Naquela época podia, né? Talvez hoje a editora do Quino venha cobrar, mas naquela época a gente metia tirinha da Mafalda no Poeira. Então a Mafalda era o nosso íconezinho. No ferro era o Rango, sabe o Rango daquele Vasquez, aquele cartunista, acho que do Zero Hora, um gaúcho, né? Que era o cara que era o Rango, é um mendigo, é um morador de rua, que tem um filhinho pequeno, um cachorrinho, e que tem o outro personagem que ele vive comendo restos na rua, né? Vai no lixo, come resto de lixo e tal. E o Rango era o nosso personagem, certo? Então era quem com fome fere. Aí, na Ciências de Letras tinha o Liberdade, que era Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Eram os nomes dos jornais. Aí na Biologia tinha o Aroeira, que é a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Então era uma época que os jornais estudantis tinham os nomes assim, né? Tinha essas coisas, era um baita do nome. Por exemplo, em Minas, tinha o DCE da Federal, tinha o Gol a Gol. O jornal chamava Gol a Gol, mas o nome do jornal é Se Pegar com o Pé, é de Brad Gol a Gol. Tudo poeta. Gilberto, além do jornal, que outras atividades tinha pelo DCE, além do jornal e da semana de atualidades? Bom, a gente fazia fazíamos os movimentos, como o movimento do passe, certo? A gente fazia os movimentos com as turmas, por exemplo, quando a gente concentrava muito nas bandeiras específicas, né? Então, lutava por livros na biblioteca, lutava por equipamento nos laboratórios. Então, na medida que o professor que não tinha em determinados cursos, em determinadas aulas, então, na medida que esses problemas iam aparecendo, a gente ia lá e fazia discussão com o pessoal, organizava o pessoal, fazia reunião, ia na reitoria, ia no centro, pressionava, publicava no jornal e tal, até resolver o problema. Isso era uma coisa que dava uma sustentação, digamos, política muito forte para o Poeira, uma inserção, né, no meio do estudante, da massa do estudante muito forte. Então, essas eram as atividades que a gente fazia, né? Qualquer coisa que a gente ia fazer, a gente passava sala, era o tal do vamos fazer sala de aula. Então, era passar sala por sala de aula. Tinha que divulgar alguma coisa, a gente fazia aqueles puta cartaz, né? Assim, fazia com a mão, com tinta, sabe aquela tinta, como é que chama? Aquela tinta em pó, que era uma caixinha xadrez, dissolvia aquilo na água, tinha os pincéis e a gente escrevia os nossos recados e tal, ou fazia as nossas mobilizações e colava isso, né? Então era esse tipo de atividade que tinha, né? Muita reunião, para variar, né?
O DC não chegou a ser fechado lá? A sede inicial do DCE, onde nós tínhamos a nossa multilítio, ele funcionava num prédio que a universidade, depois, agora recentemente não, uns 5 anos atrás, derrubou. Que era assim, era um prédio em que embaixo era o DCE e em cima era a casa do estudante, tinha os quartos da casa do estudante. Tá? E na extensão, na parte de baixo, tinha um restaurante universitário, era um pequeno restaurante universitário. Aliás, o restaurante Rio no campus foi uma das bandeiras que nós lutamos o tempo inteiro. E até que saiu o RU no campus. Né? Mas saiu depois da gente. Então, esse era o DCE, era onde funcionava o DCE, era a sede oficial. Esse foi invadido, foi quebrada a parede, tirado a máquina e lacrado. Mas antes disso, Gilberto, teve uma intervenção, ele foi fechado? Não. Não, desde que ele foi formado. Em Curitiba ele foi fechado, o DCE da Federal. Não, mas é que nós viemos depois, né? Mas você não tem... Não, porque Londrina, a Universidade de Londrina nasceu em 71, se eu não me engano. Então a universidade veio depois, aqui porque você tinha... a universidade, obviamente, existia muito mais, foi uma das primeiras universidades, né, do Brasil, não é isso? A federal, né? Então, aqui o DCE e as entidades acadêmicas, elas passaram todas por 68, né? Pela repressão de 68, né? E aí foi fechado por conta disso. Aqui tinha os centros acadêmicos foram fechados, tinha os diretórios acadêmicos, mas não tinha DCE. Aqui na Federal foi sair DCE bem depois, né? Eu lembro que nessa época que eu comecei a fazer o movimento estudantil, depois eu vou contar como é que eu comecei a fazer o movimento estudantil aqui em Curitiba também, com o pessoal. Só tinha os diretórios. Nós viemos depois de 68. Então, a Universidade de Londrina nasceu depois de 68. Então, ela já nasceu sobre os auspícios da nova legislação para as universidades, tanto que foi criado o DCE, certo? E por isso que eu falei que teve um reitor, que era um reitor liberal, que era um reitor democrata, né? O Ascencio Garcia Lopes, né? E o Ascencio, na criação da universidade, instituiu o DCE. Vinha na legislação aí da criação da universidade, que podia ter as entidades, os diretórios acadêmicos, ele criou o DCE. Criou o DCE e os diretórios acadêmicos setoriais, como era aqui em Curitiba. Então o nosso DCE veio depois. Então o DCE, quando o DCE foi fechado? Foi fechado nessa época da repressão. Né? Foi fechado aí em 78, acho isso. O caminho inverso foi o inverso, dos demais. Dos demais. Aí fechou. Aí nós partimos para a criação do DCE livre, né? Porque o nosso DCE estava fechado. Né? Mas aí depois, logo em seguida, também eles já pactuaram para institucionalizar o DCE também. Né? Agora, assim, algumas coisas interessantes do extrapolamento do movimento. Aqui em Curitiba, como é que eu... Aqui em Curitiba, eu tive uma inserção no movimento estudantil aqui, né? Quando eu saí candidato pela UNE, a gente não tinha, assim, a gente tinha tido alguns contatos aqui em Curitiba, mas não tinha muito contato. E aí eu vim atrás de apoio, né? E aí aqui eu encontrei o pessoal que depois acabou vindo para a base do PCdoB. Então, o Vitor Moreski, não sei se você já ouviu falar dele. Vitão, puta, uma esteve aqui uns figura, 10 dias gravando. Né? Figura espetacular, é um dos grandes amigos que eu tenho, né? Faz tempo que eu não vejo ele, eu conversei muito com ele no período da doença dele, ele passou aí uma situação e tal, mas é um cara, assim, fantástico. Ele compôs essa direção da UNE, né? Ele foi, quando rachou, certo? Quando rachou, que nós fomos para um lado, eles foram para o outro, que eu falei que eles juntaram com o MR8 e eles formaram a chapa Viração. Essa chapa Viração, que foi a chapa que elegeu o Aldo Rebelo, a primeira vez que ele foi presidente da UNE. Nessa chapa Viração, o Vitor estava nessa chapa. Mas o Vitão é meio assim, é um cara que ele veio mesmo para o centro do movimento estudantil na participação comigo na eleição da chapa Mutirão. Ele, o Mário Leal, o Bessa, aquele psiquiatra lá, amigo nosso, né? É um pessoal que veio nessa época aí, que participava do movimento tal, e aí veio. E aí depois passaram a ter uma participação, assim, foram protagonistas do movimento, né? Então,
Um grande sujeito. Você conseguia estudar no meio de toda essa militância? Conseguia, porque nós tínhamos uma lógica. O Poeira era disciplinadíssimo, certo? Você imagina, PCdoB, metido a maoísta e metido a stalinista, se não era disciplinado, né? Então a gente era bem disciplinado. E assim, o compromisso que a gente tinha um com o outro é que nós íamos fazer movimento estudantil, mas nós tínhamos que ir bem na escola, porque senão nós seríamos... assim, isso ia nos desqualificar, certo? Isso desqualificaria a nossa militância. Então a gente tinha que estudar. É claro que fazendo medicina, eu estudava menos do que o meu pessoal, a minha turma. Mas uma coisa que foi muito bacana, né? Eu tinha um amparo da minha turma que era muito grande. Então o pessoal me ajudava muito, passava matéria. Às vezes quando eu não conseguia ir na aula, eles copiavam matéria para mim, passava, certo? Formava um grupo para estudar, me chamava para vir para estudar junto, para me passar as coisas. Então eu conseguia, eu era um cara assim, que até o colegial eu era um aluno exemplar, de nota, não sei o que e tal. Na universidade, com a militância, eu não era o aluno exemplar, eu não estava lá no topo dos notáveis, lá, né, das melhores notas, mas eu conseguia não ser dos piores. Então eu ficava ali, eu passava, eu fui fazer exame, ficar para exame, porque na época você ficava para exame, né? Eu fui ficar para exame já no clínico, já quando eu estava indo para a Uni e tal, porque aí eu comecei a ter problema de falta e tal, e aí foi quando acho que eu fiquei para exame a primeira vez, eu já estava no 8º período, já estava lá na frente do curso, né? Então a gente, eu nunca fiquei para exame, no básico e praticamente a metade do curso, né? Quando eu comecei a ter problema, porque eu acabei atrasando meu curso em 1 ano e meio, quando eu fui para a Uni eu parei, né? Eu tranquei matrícula, nem tranquei, eu parei de ir na faculdade, certo? E só renovava a matrícula, né, no começo do ano. E isso me atrasou meu curso, e eu atrasei meu curso em 1 ano e meio, né? Foi o prejuízo que eu tive do ponto de vista acadêmico, foi esse. Mas a gente estudava bastante, viu? E eu ia razoavelmente bem, não ia mal não. Não era um cara, mas não ia mal não. E aí quando terminou, quando eu perdi a eleição da UP, então aí eu voltei para o curso, né? E a minha turma já estava terminando o curso, já estava no internato, eu voltei para o clínico. Quando eu terminei o curso, a minha turma estava na residência. Quando eu era interno, a minha turma original, muitos deles foram meus residentes, né? Aí no internato, principalmente, quando eu voltei, essa época que eu voltei, eu estudei pra caramba. Aí, e principalmente no internato, né? Porque eu não tinha muito saco para estudar teoria, né? Assim, né? Da teoria da medicina. E no clínico e depois no internato, o estímulo para estudar era muito grande, né? Porque você estava com o paciente na mão, você tinha estímulo para estudar. Aí foi um período que eu estudei bastante, né? Consegui terminar minha formação de forma bem boa, né? Só que eu não fiz residência. Eu fui direto para Cambé trabalhar. Aí depois eu fiz uma especialização. Hoje eu tenho mestrado em saúde coletiva, né? Mas eu fiz uma especialização em saúde pública, né? E fiz um curso de planejamento em saúde na Fiocruz, lá na ENSP, no Rio de Janeiro e tal, que foram formações que foram importantes para a minha atuação na saúde, né? Porque eu fui secretário municipal de saúde, depois eu fui diretor de regional, diretor de secretaria, e fui secretário estadual de saúde, né? Gilberto, nesse período, isso é uma curiosidade paralela que eu tenho, né, do projeto. A Uni, nesse momento, apoiava inclusive o movimento palestino. Sim. Teve alguma coisa em Londrina sobre isso? Que é uma história bem desconhecida. Em Maringá eu sei que teve em 82. Não, em Londrina nós não chegamos a fazer nada. Teve aquele massacre de Sabra e Chatila em 82. Mas aí em 82 eu já estava afastado. Eu não sei se nessa época teve alguma coisa pelo movimento estudantil da época, né? Provavelmente sim, porque nessa época quem já estava controlando o movimento estudantil em Londrina era a Viração, que aí era o PCdoB de novo, né? E eles têm uma ligação, eles sempre, eu lembro, por exemplo, quando a gente era da Uni, o Aldo foi para a Palestina lá,
a convite do Yasser Arafat, teve com ele e tal. E o Aldo voltou contando que ele teve, inclusive, num campo de treinamento do pessoal e tal. E a UNE, a gente tinha uma posição muito forte, explícita em relação a isso, né? Mas em Londrina nós não chegamos no meu período, nós não chegamos a discutir isso, não chegamos foi a posterior, foi posterior, um pouco posterior. Gilberto, o que eu tinha de pergunta, assim, a partir do que você falou isso, claro, a gente podia estender horas a fio para abordar esse novo período tão relevante quanto o anterior, que o pós-golpe, mas com certeza a gente vai inserir essa tua trajetória, esse resumo que você fez da trajetória posterior também ele é importante como resumo para mostrar as pessoas que continuaram na luta, né? Mas deixa uma frase final, algo significativo. Como você vê pode ser como a tua interpretação, qual que é o sentido que esse período tem na tua vida? Não, isso mudou radicalmente a minha vida, né? Assim, a perspectiva, não vou falar uma frase, vou dar uma explicação, mas a perspectiva que eu tinha quando eu estava fazendo o colegial, eu queria fazer medicina, queria ser um médico, provavelmente cirurgião ou pediatra, eram minhas dúvidas do que eu ia fazer. Eu provavelmente seria um médico de atuação profissional mais tradicional. Com certeza, tenho certeza que eu seria um profissional bastante consciente e tal, mas eu seria um profissional. Então, a militância, a minha militância política e a militância no movimento estudantil mudou a minha vida, né? Fez com que eu tivesse a trajetória que eu tive e que eu não me arrependo, né? Acho que é uma trajetória que faz me sentir muito mais útil, né, do que se eu estivesse apenas atuando profissionalmente. E acho que essa militância possibilitou minha militância na saúde pública, e acho que na saúde pública eu fui muito mais médico do que se eu fosse médico atendendo paciente 1 a 1. Né? Eu fui muito mais resolutivo para a saúde das pessoas fazendo o que eu fiz. Esta canção, ela fala pra você, ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação.
droga se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.